A chuva de novembro caía em cortinas constantes sobre o Upper East Side de Manhattan, transformando as ruas em rios de neons e faróis refletidos. Dentro do Castellanos, o principal restaurante italiano da East 74th Street, a atmosfera contrastava fortemente com o tempo lá fora. Uma luz âmbar quente caía em cascata de lustres vintage, lançando um brilho dourado sobre toalhas de mesa brancas e taças de cristal. O murmúrio suave das conversas misturava-se com as notas delicadas de um piano, tocando em algum lugar ao fundo, criando uma ilha de elegância isolada do mundo frio e úmido do lado de fora. Helena Rivera empurrou as pesadas portas da cozinha, equilibrando uma bandeja de aperitivos com facilidade treinada. O calor da cozinha atingiu seu rosto, uma onda de calor carregando o aroma de alho, manjericão fresco e molho de tomate fervendo. Ela já estava de pé há 6 horas e o seu turno só terminaria daqui a mais 4. O couro dos seus sapatos pretos sensatos há muito se moldara aos seus pés, mas eles ainda doíam a cada passo. Ela não deixava transparecer isso no rosto. Aos 26 anos, Helena aperfeiçoara a arte da invisibilidade. Com a sua camisa branca impecável e colete preto, ela movia-se pela sala de jantar como uma sombra, presente, mas discreta, atenciosa, mas despercebida. Era uma habilidade de sobrevivência que ela desenvolveu ao longo de 3 anos a trabalhar em estabelecimentos de luxo, onde os clientes preferiam que os seus empregados fossem fantasmas eficientes. Ela aprendeu a ler uma sala, a antecipar necessidades antes que fossem expressas, a desaparecer no fundo enquanto permanecia hiperconsciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Naquela noite algo parecia diferente. Helena não conseguia identificar exatamente o que havia mudado no ritmo habitual do restaurante, mas os seus instintos, aprimorados por anos de maternidade solteira e vários empregos numa cidade que nunca dormia, diziam-lhe para prestar atenção. Ela olhou para a entrada enquanto colocava pratos de barata e puxido na mesa 7, com as mãos firmes, apesar da tensão sutil que se acumulava nos seus ombros. Foi então que ela o viu. Marco Valentino entrou no Castellanos com o tipo de presença que não precisava de ser anunciada. Aos 28 anos, ele comportava-se com uma confiança que parecia esculpida em pedra, cada movimento econômico, cada gesto deliberado. O seu fato cinzento escuro feito à medida assentava perfeitamente nos ombros, e o cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que poderia pertencer a uma pintura renascentista. Mas eram os seus olhos que realmente o destacavam, escuros, inteligentes e constantemente observadores. Eles varriam a sala com um único olhar abrangente que não deixava escapar nada. Helena já tinha visto homens poderosos antes. Manhattan estava cheia deles. Gestores de fundos de investimento, CEOs, políticos. Mas Marco Valentino era diferente. Havia algo na maneira como o maître endireitou a coluna ao cumprimentá-lo. Algo na forma como o sommelier apareceu imediatamente sem ser chamado. Algo na sutil mudança de energia que percorreu a equipa. Não se tratava apenas de riqueza ou influência. Era algo completamente diferente. Ela observou da sua posição perto da cozinha, enquanto ele era acompanhado até a área de jantar privada nos fundos, uma secção reservada para hóspedes que valorizavam a discrição acima de tudo. A sala tinha capacidade para 12 pessoas, mas naquela noite receberia apenas 5. Helena foi designada para atendê-los, uma responsabilidade que seu gerente, Antônio, lhe deu com uma seriedade incomum. Mesa 1 hoje à noite, Helena, Antônio disse 1 hora antes, com seu rosto normalmente jovial agora sério. Serviço impecável, discrição absoluta. Compreende? Ela compreendia. Em 3 anos no Castellanos, ela tinha aprendido que certas mesas exigiam mais do que apenas um bom serviço. Exigiam silêncio. Agora, enquanto se preparava para entrar na sala de jantar privada com água e vinho, Helena respirou fundo. A sua filha, Sofia, estava à sua espera em casa com a Sr. Ken, a vizinha que tomava conta dela por uma modesta quantia que Helena mal conseguia pagar. Sofia estaria a dormir quando Helena terminasse o seu turno, banhada e aconchegada por outra pessoa novamente. O pensamento criou uma dor familiar no seu peito, culpa misturada com determinação. Cada hora que ela trabalhava ali era 1 hora a caminho de um futuro melhor. Cada gorjeta que ganhava ia para o envelope escondido debaixo do colchão. Lentamente,
acumulando para a mensalidade do curso de enfermagem em que fora aceita. Ela só precisava continuar, continuar a trabalhar, continuar invisível. A sala de jantar privada era menor do que o piso principal, íntima de uma forma que sugeria exclusividade em vez de romance. As paredes em tom bordô escuro absorviam a luz de um único lustre, criando bolsões de sombra nos cantos. A longa mesa de mogno tinha capacidade para 12 pessoas, mas estava posta para 5. Cada lugar estava arrumado com precisão matemática. As janelas davam para a rua molhada pela chuva, mas cortinas pesadas podiam ser fechadas para total privacidade. Marco sentou-se à cabeceira da mesa, de costas para a parede, uma posição que lhe permitia ver simultaneamente a entrada e as janelas. Ele segurava um copo de água mineral intocado, com os dedos repousando levemente na haste. À sua direita, havia uma cadeira vazia. 3 outros homens ocupavam os lugares restantes, e suas conversas pararam momentaneamente quando Helena entrou. "Boa noite, senhores", disse ela, com uma voz profissionalmente agradável, mas não excessivamente calorosa. "Posso oferecer-vos água ou vinho enquanto esperam?" "Vinho?", disse o homem à esquerda de Marco, uma figura corpulenta na casa dos 50 anos, com fios prateados no cabelo escuro. Vincent Carmichael. De acordo com a reserva, o seu sotaque trazia traços de Brooklyn sob uma aparência cultivada. "O Barolo 15", Helena acenou com a cabeça, dirigindo-se à estação de vinhos com eficiência fluida. Ela estava ciente dos olhares deles sobre si, avaliando, descartando, voltando à conversa. Ótimo. Invisível era exatamente onde ela precisava estar. Enquanto servia o vinho, as vozes deles criavam um fundo sonoro baixo. Conversa de negócios, referências cuidadosamente codificadas a remessas, territórios e acordos. Helena já tinha ouvido conversas semelhantes antes. Em estabelecimentos como este, homens poderosos discutiam assuntos que não queriam que fossem ouvidos, usando uma linguagem concebida para soar legítima, mas com um significado completamente diferente. Ela não se importava com os negócios deles. Importava-se em fazer o seu trabalho, receber o seu salário e voltar para casa para Sofia. Mas algo a fez olhar para Marco Valentino enquanto enchia o seu copo de vinho. Ele não estava a participar na conversa. Em vez disso, observava-a com uma intensidade que fez com que os seus dedos apertassem momentaneamente a garrafa. A sua expressão não revelava nada. Nenhuma hostilidade, nenhum interesse, apenas observação. O tipo de observação que catalogava detalhes e os arquivava. Helena encontrou os seus olhos por uma fração de segundo antes de desviar o olhar. A máscara profissional firmemente no lugar. Ela terminou de servir e recuou para o seu posto perto da porta, pronta para responder a qualquer pedido, mas sem se intrometer. O último convidado chegou 15 minutos depois. Thomas Brennan entrou com desculpas pelo trânsito, sacudindo a chuva do seu sobretudo. Ele era mais jovem do que os outros, talvez 35 anos, com a aparência polida de alguém que cresceu com dinheiro. O seu aperto de mão com Marco parecia caloroso, quase fraternal, e ele sentou-se à direita de Marco com familiaridade. "Desculpem o atraso", disse Thomas, aceitando o vinho que Helena lhe serviu. A chuva deixou o trânsito completamente parado na FDR. "Não se preocupe", respondeu Marco com voz suave e baixa. Era a primeira vez que Helena o ouvia falar. Estávamos apenas a discutir os relatórios trimestrais. Helena voltou para o seu lugar, mas algo chamava a sua atenção. Ela não conseguia identificar exatamente o que era, apenas uma sensação de que algo estava um pouco errado. Talvez fosse o sorriso de Thomas que não chegava aos olhos, ou a rigidez sutil nos ombros, apesar do seu comportamento casual. Ou talvez fosse a forma como a conversa dos outros homens mudou quando ele chegou, tornando-se mais teatral de alguma forma. Ela afastou o pensamento. Não era da sua conta. Não era da sua conta. O jantar decorreu de acordo com a coreografia cuidadosa de um jantar de luxo. Helena trouxe os pratos, os antipasto, um delicado prato de massa, os pratos principais de ossobuco e branzino. Ela encheu os copos de vinho, retirou os pratos, respondeu aos pedidos com um profissionalismo eficiente. A conversa dos homens fluía à sua volta como água à volta de uma pedra, as suas palavras passando sem deixar impressão. Exceto que Marco Valentino continuava a observá-la. Não de forma óbvia, não de uma maneira que os outros notassem,
Mas Helena passara anos a ler sinais subtis dos clientes. O ligeiro movimento da cabeça que significava que precisavam de algo. A mudança de postura que indicava que estavam prontos para o próximo prato. A atenção de Marco por ela era diferente, avaliadora, quase curiosa. Isso deixava-a nervosa de uma maneira que ela não conseguia explicar. O incidente aconteceu durante o prato principal. Helena estava a encher os copos de água, movendo-se no sentido anti-horário à volta da mesa. Ela tinha desenvolvido um ritmo no seu serviço, eficiente, mas sem pressa, presente, mas discreto. Quando ela alcançou o copo de Marco, percebeu que Thomas Brennan estava a esticar-se sobre a mesa para pegar o sal. Só que ele não estava a pegar o sal. O movimento foi sutil, praticado. A mão dele passou sobre o copo de vinho de Marco por apenas um segundo, quase imperceptível. Mas Helena viu o pequeno frasco na palma da mão dele. Viu a inclinação quase imperceptível quando algo caiu no vinho tinto profundo. O rosto de Thomas não mudou. A outra mão dele apontava para um documento espalhado sobre a mesa, chamando a atenção de Vincent para algum detalhe. Toda a ação durou talvez 3 segundos. O coração de Helena parou. O tempo parecia ter abrandado, a sua mente a pensar em todas as possibilidades. Ela podia estar enganada. Talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse algo inocente. Algum medicamento que Thomas precisava de tomar, algum suplemento. Mas a fertilidade do gesto, a distração cuidadosa, a forma como os seus olhos se moviam rapidamente para confirmar que ninguém estava a ver. Ela sabia o que tinha visto e percebeu com repentina clareza que tinha talvez 30 segundos antes que Marco Valentino levasse o copo aos lábios. As suas mãos não tremiam enquanto continuava a contornar a mesa. Anos de experiência como empregada de mesa tinham-na treinado para agir em piloto automático enquanto a sua mente trabalhava freneticamente. Pedir ajuda. Não havia tempo. Alertar Marco diretamente na frente dos outros. Isso colocá-la-ia diretamente no meio de algo perigoso. Afastar-se. Fingir que não tinha visto nada. A imagem de Sofia passou pela sua mente. 6 anos, sem o primeiro dente. Obcecada por dinossauros e histórias para dormir. Sofia, que precisava da mãe, que dependia de Helena para tomar decisões inteligentes e seguras. Mas Helena também viu o rosto de Marco na sua mente. O ser humano que beberia daquele copo em segundos sem suspeitar de nada. O seu corpo tomou a decisão antes que a sua mente consciente percebesse. Ao voltar para a posição de Marco, o cotovelo de Helena bateu na borda do copo de água dele. Foi um acidente perfeitamente executado, desajeitado o suficiente para ser crível, forte o suficiente para garantir que o copo caísse diretamente no colo dele. Água gelada espirrou pelo terno caro de Marco. Meu Deus, Helena exclamou, com choque genuíno, mesmo que a ação não fosse. Sinto muito mesmo. Marco levantou-se imediatamente, sacudindo o gelo do colo. A conversa à mesa parou abruptamente. Vincent Carmichael riu, um som estrondoso que quebrou a tensão. Risco ocupacional, meu amigo, disse Vincent, ainda rindo, mas Marco não estava rindo. Os seus olhos escuros fixaram-se em Helena com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não era raiva, exatamente. Surpreso, talvez. E algo mais que ela não conseguia identificar. Tudo bem, disse ele baixinho, sua voz carregando um tom que silenciou o riso de Vincent. Acidentes acontecem. Deixe-me pegar toalhas, disse Helena, já indo em direção à cozinha. E vou trazer água e vinho novos. Vou substituir o seu vinho imediatamente. Na cozinha, as suas mãos finalmente tremeram quando ela pegou nos guardanapos de linho. Antônio apareceu ao seu lado, com o rosto marcado pela preocupação. O que aconteceu? Entornei água na mesa 1, disse Helena, lutando para manter a voz firme. Preciso de toalhas limpas e precisamos de substituir o copo de vinho dele. Os olhos de Antônio arregalaram-se. Sobre o Sr. Valentino, Helena? Foi um acidente, disse ela com firmeza. Eu trato disso. Ela voltou com toalhas e um novo serviço de mesa, bem ciente de que todos os olhos estavam postos nela. Marco tinha voltado a sentar-se com uma expressão indecifrável, e Helena aproximou-se com uma compostura profissional que não sentia. Mais uma vez as minhas sinceras desculpas, senhor, disse ela, colocando toalhas limpas. Deixe-me trazer-lhe uma nova taça de vinho.
Quando ela estendeu a mão para pegar a taça de vinho contaminada, a mão de Marco moveu-se rápida como uma cobra, segurando o pulso dela, não com dor, mas com firmeza suficiente para impedir o seu movimento. Helena congelou, o coração batendo forte contra as costelas. Deixe isso, disse Marco suavemente, os olhos fixos nos dela. Não era um pedido. Helena acenou com a cabeça, recuando. Ela observou, com o pulso acelerado, enquanto Marco empurrava o copo de vinho ligeiramente para o lado, fora do alcance. Então ele voltou a sua atenção para a mesa, de volta aos negócios, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Helena sabia disso. E pela tensão repentina nos ombros de Thomas Brennan, ele também sabia. O resto do jantar passou num borrão. Lena serviu a sobremesa, tiramisu e panacata com precisão mecânica. A conversa à mesa mudou, tornando-se mais forçada. Thomas ficou mais calado. A sua anterior descontração foi substituída por algo que parecia cálculo. Vincent dominou a discussão, aparentemente alheio às correntes subterrâneas. Marco falou pouco. Comeu com moderação, bebeu do copo de vinho fresco que Helena trouxe e observou. Sempre observou. Quando Thomas se levantou para ir à casa de banho, Helena estava a limpar os pratos da sobremesa. Ela não pôde deixar de notar que os olhos de Marco o seguiam, sombrios e pensativos. 5 minutos depois, uma comoção irrompeu na casa de banho dos homens. Antônio apareceu primeiro, com o rosto pálido, seguido por 2 outros empregados. Thomas Brennan emergiu apoiado entre eles, com o rosto cinzento e brilhando de suor. Ele parecia que poderia desmaiar a qualquer momento. Estou bem, dizia Thomas. Embora claramente não estivesse. Só senti uma tontura repentina. Devo estar a ficar doente. Vincent levantou-se rapidamente. Estás com péssimo aspecto, Tom. Devíamos chamar um médico. Não, não, protestou Thomas, embora sua voz estivesse fraca. Só preciso de ir para casa. Provavelmente é só uma indisposição estomacal. Lamento ter de encurtar a noite. Marco levantou-se lentamente, com uma expressão impossível de decifrar. Claro, melhoras, Thomas. As palavras eram perfeitamente cordiais, mas Helena, observando de sua posição perto da parede, viu como os olhos de Marco acompanharam a saída de Thomas. Viu o olhar sutil que ele lançou para a taça de vinho, ainda onde ele a havia empurrado. Viu o momento de cálculo que passou por suas feições. Ele sabia que essa percepção causou um calafrio nas veias de Helena. De alguma forma, Marco Valentino tinha compreendido exatamente o que tinha acontecido. A água derramada não tinha sido um acidente, não na sua mente. Ele tinha percebido a sua desajeitada, deliberada como o que era, uma intervenção, e agora estava a olhar para ela. Os seus olhos encontraram-se através da sala de jantar por 3 batidas do coração. Nenhum dos dois desviou o olhar. Naquele olhar, Helena viu inteligência, curiosidade e algo que poderia ser respeito ou perigo. Ela não sabia dizer qual dos dois. Então Marco voltou-se para os seus convidados restantes e o momento acabou. O jantar terminou. 20 minutos depois, os homens restantes pagaram a conta, um pagamento generoso que incluía uma gorjeta tão substancial que Antônio certamente notaria. Eles pegaram os seus casacos, despediram-se e desapareceram na noite chuvosa de Manhattan. Mas Marco Valentino ficou para trás. Helena estava a limpar a sala de jantar privada, empilhando pratos com eficiência experiente, quando sentiu a presença dele na porta. Ela não se virou imediatamente, terminando a tarefa em mãos antes de reconhecê-lo. "Posso lhe servir mais alguma coisa, senhor?" perguntou ela, finalmente encontrando o olhar dele. Marco não respondeu imediatamente. Ele ficou parado na porta, com as mãos nos bolsos, estudando-a com o mesmo foco intenso. De perto, Helena podia ver reflexos âmbar nos seus olhos escuros, podia ver a inteligência aguçada por trás do seu exterior composto. "Foi um grande derramamento", disse ele finalmente com voz neutra. "Sim, senhor. Mais uma vez, as minhas desculpas." Momento interessante. As mãos de Helena pararam na pilha de pratos. A sua mente correu, calculando respostas, ponderando opções. Negar parecia inútil. Este homem viu demais. "Às vezes, os acidentes acontecem em momentos oportunos", disse ela com cuidado. O canto da boca de Marco se contorceu. Não é bem um sorriso, mas quase. De fato.
Ele enfiou a mão no paletó e tirou um clipe de dinheiro, extraindo várias notas, centenas. Mais dinheiro do que Helena ganhava em uma semana. Ele as colocou sobre a mesa. Pelo inconveniente, disse ele, e pela lavagem a seco. Helena olhou para o dinheiro, depois voltou a olhar para ele. O orgulho se misturava com a praticidade. Sofia precisava de sapatos novos. O aluguel venceria em uma semana, mas aceitar esse dinheiro parecia cruzar uma linha que ela não poderia voltar atrás. Não é necessário, disse ela baixinho. Eu insisto. Senhor Marco, ele interrompeu gentilmente. O meu nome é Marco. O uso do seu primeiro nome parecia estranhamente íntimo naquele ambiente formal. Helena abanou a cabeça. Não posso aceitar isto, Sr. Valentino. Ele observou-a por um longo momento, e Helena teve a sensação inquietante de estar a ser catalogada, avaliada, arquivada naquela mente perspicaz. É uma mulher interessante, Helena ria, disse ele. O seu sangue gelou. Ele sabia o seu nome. Claro que sabia. A reserva incluiria a atribuição de empregados, mas ouvi-lo dizer isso tornou tudo real. Tornou-a visível de uma forma que a aterrorizou. Sou apenas uma empregada de mesa, disse ela. Não. Marco abanou a cabeça lentamente. É muito mais do que isso. Deixou o dinheiro na mesa e virou-se para sair. Na porta, parou e olhou para trás. Tenha cuidado, Helena, disse ele suavemente. Algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. E algumas pessoas não esquecem a gentileza. Então ele se foi, desaparecendo na sala de jantar principal, deixando Helena sozinha com pensamentos acelerados e mais perguntas do que respostas. Ela ficou olhando para o dinheiro na mesa por um minuto inteiro, antes de colocá-lo no bolso. A praticidade venceu. Sempre vencia. Mas, ao terminar de limpar a sala, Helena não conseguia se livrar da sensação de que algo fundamental havia mudado em sua vida. Que a invisibilidade cuidadosa que cultivara durante anos fora destruída por uma decisão impulsiva. Que os olhos escuros e perspicazes de Marco Valentino assombrariam os seus sonhos. Ela recolheu os últimos itens da mesa, incluindo o copo de vinho que Marco tinha empurrado para o lado. Aquele que nunca tocara os seus lábios. Helena segurou-o contra a luz, vendo o resíduo fraco de vinho tinto a revestir o cristal. O que Thomas Brennan tinha colocado neste copo? E, mais importante, o que aconteceria agora que o plano dele tinha falhado? As perguntas acompanharam Helena durante o resto do seu turno, durante a viagem de metro para casa, em Queens, durante o momento tranquilo em que ela verificou se Sofia estava a dormir e deu um beijo na testa da filha. Elas permaneceram enquanto ela contava as gorjetas à luz fraca da cozinha, adicionando o generoso pagamento de Marco às suas economias cuidadosamente acumuladas. Lá fora, a chuva finalmente tinha parado. A noite de novembro estava fria e clara, as estrelas mal visíveis através da poluição luminosa da cidade que nunca dormia. Helena ficou na janela do seu apartamento, olhando para o horizonte cintilante de Manhattan à distância. Em algum lugar lá fora, Marco Valentino provavelmente estava a fazer perguntas, investigando, tentando entender por que o seu sócio tinha tentado o que quer que fosse que ele tivesse tentado. E no centro dessa investigação, quer ela quisesse ou não, estava uma mãe solteira, empregada de mesa do Queens, que tomou uma decisão instantânea de intervir. Helena pressionou a mão contra o vidro frio, o seu reflexo fantasmagórico na janela. O que é que eu fiz? Sussurrou para a sala vazia. A cidade não oferecia respostas, apenas o som distante das sirenes e o zumbido eterno de milhões de vidas que se cruzavam, divergiam e colidiam de maneiras profundas e mundanas. Helena Rivera passou 3 anos sendo invisível. Naquela noite, ela foi vista e nada mais seria como antes. Fim do capítulo 1. Contagem de caracteres. Aproximadamente 202.500 caracteres, continuando a chegar a 30.000. A manhã seguinte chegou cedo demais. Helena acordou com a voz alegre de Sofia a cantar uma canção sobre dinossauros, algo que ela tinha aprendido na escola. O som tirou Helena de sonhos inquietantes, cheios de olhos escuros, copos de vinho e perguntas que ela não sabia responder. Mamã. Sofia entrou a correr no quarto, com o seu sorriso cheio de dentes brilhantes como o sol. A senhora Chen fez panquecas. Helena puxou a filha para perto, respirando o cheiro do shampoo de morango e da inocência infantil. 6 anos,
Tão pequena, tão confiante, tão completamente dependente de Helena para mantê-la segura, alimentada e abrigada. A Sra. Chen foi muito gentil, murmurou Helena, beijando a testa de Sofia. Ela disse, chegaste a casa muito tarde. Cheguei, a mamã teve de trabalhar. Sofia acenou com a cabeça com a aceitação fácil de uma criança que não conhecia nada além de uma mãe que trabalhava. Podemos ir ao parque hoje? Helena olhou para o relógio. 7h47. Ela tinha de estar no seu segundo emprego, um restaurante no centro da cidade, ao meio-dia. Isso deixava algumas horas. Sim, querida, podemos ir ao parque. A manhã passou no ritmo confortável da sua rotina. Pequeno almoço com a Xiachen, que cuidava de Sofia nas noites em que Helena trabalhava até tarde e nunca fazia perguntas sobre os horários irregulares. Uma ida ao pequeno parque infantil a 3 quarteirões de distância, onde Sofia comandava os baloiços com a determinação feroz de um pequeno general. Almoço em casa, queijo grelhado e sopa de tomate, o prato favorito de Sofia. Durante tudo isso, Helena tentava afastar os pensamentos da noite anterior, tentava convencer-se de que não tinha sido nada, que Marco Valentino iria esquecer a empregada de mesa desastrada que lhe tinha entornado água, que a vida voltaria ao normal. Mas quando o seu telemóvel vibrou às 13h47, durante o seu intervalo no restaurante, aquela frágil esperança se despedaçou. Número desconhecido. Código de Manhattan. Helena ficou a olhar para o ecrã. O café esfriava na sua mão. Ela deixou ir para o correio de voz, o coração batendo forte por razões que ela não conseguia explicar completamente. 2 minutos depois, ele vibrou novamente. O mesmo número. Com dedos trêmulos, Helena atendeu. Olá, Amy Rivera. A voz era suave, profissional, desconhecida. Meu nome é David Chen. Estou a ligar em nome do Sr. Marco Valentino. A boca de Helena ficou seca. Não sei, não tenho a certeza. O Sr. Valentino gostaria de se encontrar consigo. Quando lhe for conveniente, é claro. Ele tem algumas perguntas sobre o serviço de ontem à noite no Castellanos. Estou a trabalhar, disse Helena rapidamente. Tenho mais 2 turnos hoje e ele está disposto a compensá-la pelo seu tempo. Uma pausa generosa. Helena fechou os olhos. Todos os seus instintos gritavam para que ela recusasse, desligasse, fingisse que a chamada nunca tinha acontecido. Mas outra parte dela, a parte prática que contava cada dólar e sabia exatamente quanto lhe faltava para pagar a renda deste mês, calculou o que uma compensação generosa poderia significar. Quando se ouviu a perguntar, esta noite às 19h, há um café na Amsterdam com a 79th Vuvios. O Sr. Valentino irá encontrá-la lá. Só termino o meu turno às 20h. Então, vamos marcar para as 20h30. Tá bem para si? Não. Helena queria dizer que nada disso estava bem para ela. Ela era uma empregada de mesa, não alguém que tinha reuniões com pessoas como Marco Valentino. Sim, disse ela em vez disso. 20h30. Excelente. O Sr. Valentino está ansioso para falar consigo. A linha caiu. Helena sentou-se na sala de descanso da lanchonete, olhando para o telemóvel, imaginando o que acabara de concordar. Através da porta, ela podia ouvir o barulho de pratos, o murmúrio dos clientes, os sons familiares de sua vida cotidiana. Uma vida que de repente parecia muito distante. O gerente enfiou a cabeça pela porta. Rivera, é hora do intervalo. A mesa 6 precisa dar conta. Helena levantou-se, guardando o telemóvel no bolso, reprimindo a ansiedade que ameaçava dominá-la. É só uma conversa, disse a si mesma. São só perguntas sobre o que aconteceu. Ela responderia honestamente, receberia o pagamento que lhe oferecessem e iria embora. Simples. Mas, ao voltar para a sala, sorrindo para os clientes e reabastecendo as chávenas de café, Helena não conseguia esquecer a lembrança dos olhos escuros de Marco Valentino, observando-a do outro lado da sala. Algumas coisas, uma vez vistas, não podem ser esquecidas. As palavras dele ecoavam na sua mente enquanto a tarde se estendia até ao fim do turno, e ela corria para casa para dar um beijo de boa noite a Sofia antes que a Sra. Chen a colocasse na cama, enquanto trocava de roupa e tentava acalmar o coração acelerado. Às 20h15, Helena estava do lado de fora da cafetaria Vuvio, no Upper West Side, observando a luz quente que se espalhava pelas janelas para a rua escura. Através do vidro, ela podia ver Marco Valentino sentado numa mesa de canto, com uma chávena de café expresso intocada à sua frente.
Ele estava à espera dela. Helena respirou fundo o ar frio de novembro, abriu a porta e deu um passo em direção ao que quer que fosse que viesse a seguir. O futuro, incerto e assustador, estendia-se diante dela como o horizonte de Manhattan, cheio de luzes e sombras, promessas e perigos, tudo isso fora do seu alcance. Mas ela estava ali e Marco Valentino observava-a aproximar-se com aqueles olhos escuros e perspicazes que viam demais. A conversa que mudaria tudo estava prestes a começar. O Café Vulvio ocupava um prédio de esquina na Amsterdam Avenue. As suas grandes janelas ofereciam uma vista da rua arborizada do lado de fora. No interior, paredes de tijolos expostos exibiam obras de arte locais, e o aroma rico dos grãos de café torrados misturava-se com o cheiro de bolos frescos. Às 20h30 de uma quinta-feira à noite, o local estava moderadamente movimentado. Estudantes com computadores portáteis, casais a partilhar sobremesas, alguns leitores solitários a saborear expressos. Helena avistou Marco imediatamente, embora ele tivesse escolhido uma mesa no canto ao fundo, parcialmente obscurecida por uma coluna de suporte. Ele estava sentado de costas para a parede. Ela notou esse detalhe novamente, a mesma posição que em Castellanos, com uma visão clara da entrada e da rua lá fora. Ele levantou-se quando ela se aproximou, um gesto de cortesia antiquada que parecia condizer com tudo o que ela achava que sabia sobre ele. "Menina Rivera", disse ele, puxando uma cadeira para ela. "Obrigado por ter vindo. Não sei se tive muita escolha", respondeu Helena sentando-se. A sua voz soou mais firme do que ela se sentia. A expressão de Marco mudou, um lampejo de algo que poderia ser diversão ou respeito. "Sempre há a escolha de recusar. E então? Você parece alguém persistente quando quer respostas. Observadora." Ele voltou a sentar-se, estudando-a do outro lado da pequena mesa. "Você repara nas coisas. Isso ficou claro ontem à noite. Um empregado apareceu. Um jovem com uma barba bem cuidada e um sorriso expectante. 'O que posso servir?' Helena olhou para o café expresso intocado de Marco, depois para o menu. O seu lado prático calculou o custo até mesmo de um simples café ali. Provavelmente os R$ 6 por algo que custava 2 na bodega, perto do seu apartamento. "Só água, por favor", disse ela. "Peça o que quiser", Marco interrompeu baixinho. "Eu pago. A água está ótimo." O empregado olhou para os dois, sentindo a tensão, e retirou-se rapidamente. Marco recostou-se na cadeira, os olhos escuros nunca saindo do rosto dela. "Você é cautelosa. Isso é inteligente. Sou uma mãe solteira com 3 empregos em Nova York", disse Helena. "Ser cautelosa é a minha forma de sobreviver." "3 empregos?" Marco acenou lentamente com a cabeça. "Castellanos, onde trabalhas no turno do jantar 4 noites por semana. O Metro Diner na 42nd Street, onde lidas com a correria do almoço, e as manhãs de fim de semana numa padaria em Queens, a Sullivan's, creio eu." O sangue de Helena gelou. "Tem me investigado. Tenho aprendido sobre a mulher que salvou a minha vida." O seu tom era, na verdade, desprovido de drama. Não gostaria de saber quem ela era? Por que ela fez isso? O empregado voltou com a água de Helena. Ela envolveu as mãos em torno do copo, precisando de algo para se apoiar, enquanto a conversa entrava em um território que ela nunca imaginara. "Como soube?" perguntou baixinho. "Sobre o copo. Como é que soube que algo estava errado?" Marco ficou em silêncio por um momento. Considerando a sua resposta quando falou, a sua voz era baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. "Passei toda a minha vida a aprender a ler as pessoas, Sra. Rivera. Linguagem corporal, microexpressões, os pequenos sinais que revelam intenções. Thomas Brennan é alguém que conheço há 5 anos. Alguém em quem confiava." Ele fez uma pausa e Helena viu algo sombrio passar pelo seu rosto. Quando derramou a água, vi pânico nos seus olhos, não vergonha, nem preocupação em perder o emprego. "Medo real?" Isso me disse que algo estava muito errado. "Então, suspeitou do vinho?" "Suspeitei de tudo." Os dedos de Marco bateram uma vez na mesa. Um único gesto de frustração rapidamente controlado. "Mandei testar o vinho esta manhã, analisado profissionalmente." Helena prendeu a respiração e concentrado de extrato de oleandro suficiente para causar paragem cardíaca em 20 minutos após o consumo. Praticamente indetetável no vinho tinto, especialmente num bar encorpado, os sintomas teriam se assemelhado a um ataque cardíaco. Quando alguém percebesse que era envenenamento,
eu já estaria morto. A maneira clínica com que ele descreveu sua própria morte em potencial causou arrepios na espinha de Helena. Essa era a realidade dele. Um mundo onde colegas envenenavam taças de vinho e planejavam assassinatos durante jantares de negócios. Thomas, ela perguntou, desapareceu. O apartamento dele está vazio. O telefone desligado. Os meus homens estão à procura dele. Mas Marco encolheu os ombros num gesto de aceitação. Provavelmente já saiu do país ou terá saído até amanhã de manhã. Não compreendo. Helena inclinou-se para a frente com voz urgente. Por que está a contar-me isto? Eu não sou ninguém. Sou apenas uma empregada de mesa que por acaso viu algo. Você é a mulher que tomou uma decisão instantânea de intervir, sabendo que isso poderia colocá-la em risco. A intensidade de Marco estava agora totalmente focada. Você não me conhecia. Não tinha motivos para se importar se eu vivesse ou morresse. No entanto, você agiu. Por quê? Helena olhou para o seu copo de água, observando as gotas de condensação na sua superfície. Como poderia explicar algo que ela mesma mal compreendia? Eu não podia simplesmente ver alguém morrer, disse ela finalmente. Não me importa quem você é ou o que faz. Você é uma pessoa, um ser humano. E aquele homem ia... Eu não podia ficar sem fazer nada. A maioria das pessoas teria... Então a maioria das pessoas está errada. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, carregando uma ponta de raiva que surpreendeu os dois. Helena respirou fundo, suavizando o tom de voz. Olhe, eu não sei nada sobre o seu mundo, Sr. Valentino. Eu não quero saber. Tenho uma filha de 6 anos que precisa de mim. Eu trabalho duro, pago as minhas contas, tento construir uma vida decente para nós. O que vi ontem à noite, agi por instinto, mas agora só quero voltar para a minha vida. Por favor. Marco a estudou por um longo momento, e Helena teve a sensação inquietante de estar a ser vista, verdadeiramente vista de uma forma que ia além do físico, como se ele estivesse a catalogar não apenas a sua aparência, mas o seu caráter, os seus valores, o âmago de quem ela era. Gostaria de poder deixar-te fazer isso, disse ele finalmente. Mas temos um problema. O estômago de Helena deu um salto. Que tipo de problema? Thomas não agiu sozinho. A sua tentativa de me matar foi coordenada. Parte de um plano maior envolvendo pessoas da minha organização e possivelmente de fora dela. O que significa que essas pessoas sabem que o plano falhou. E vão querer saber por quê. O restaurante tem câmaras de segurança, disse Helena rapidamente. Eles vão ver-me derramar a água. Foi um acidente. As câmaras na sala de jantar privada estavam desativadas naquela noite. Conveniente, não achas? A voz de Marco tinha um tom amargo. Alguém de dentro garantiu que não houvesse imagens do que aconteceu, o que significa que as únicas pessoas que realmente sabem o que ocorreu naquela sala são tu, eu e quem quer que estivesse a trabalhar com o Thomas. Helena sentiu as paredes a fecharem-se. Então, o que isso significa? Significa que tu és uma ponta solta. Alguém que pode ter visto algo, que pode saber algo. E no meu mundo, pontas soltas são... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Amarradas. Está a dizer que estou em perigo? Estou a dizer que precisa de ter muito cuidado. Não mude a sua rotina. Isso chamaria a atenção, mas esteja atenta ao que se passa à sua volta. Repare se alguém parece estar a observá-la, a apanhar o mesmo metro várias vezes, a aparecer em locais que frequenta. As mãos de Helena tremiam ligeiramente enquanto pousava o copo de água. Isto não podia estar a acontecer. Esta não podia ser a sua vida. Tenho uma filha, ela sussurrou. Ela tem 6 anos. Ela precisa de mim. Eu sei. A voz de Marcos suavizou-se ligeiramente. Eu sei sobre a Sofia. Sei que ela está na primeira classe na PS 112. Sei que a senhora Chen toma conta dela quando trabalhas até tarde. Sei que estás a poupar para a escola de enfermagem em NYU, se conseguires o financiamento. Lágrimas queimavam nos olhos de Helena, em parte por medo, em parte por raiva dessa invasão de sua privacidade. Você não tem o direito. Tenho todo o direito de saber sobre a mulher que salvou a minha vida. Marco inclinou-se para a frente, sua voz intensa, mas não rude. Mas não estou a dizer isso para assustá-la, Helena. Estou a dizer para que você entenda a situação, para que possa proteger a si mesma e a sua filha. Como?
Helena perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. Como é que eu vou proteger-nos de pessoas que não consigo ver, não consigo identificar? Nem sei se são reais. Marco enfiou a mão no casaco e tirou um cartão de visita. Simples, de cor creme, com apenas um número de telefone gravado em preto. Este número liga diretamente para mim 24 horas por dia. Se algo parecer errado, se alguém se aproximar de ti, se te sentires insegura por qualquer motivo, liga imediatamente. Helena olhou para o cartão como se ele pudesse mordê-la. Não quero isto. Não quero nenhuma ligação com o teu mundo. Nem eu, para ser sincero. O sorriso de Marco era irônico, quase autodepreciativo. Tu complicas as coisas, Helena Rivera. És uma variável que não planeei, mas também és alguém que merece proteção por causa do que fizeste por mim. Não quero a sua proteção. Quero a minha vida normal de volta. Então ajude-me a dar-lhe isso. Marco deslizou o cartão pela mesa. Deixe-me descobrir quem está por trás disso. Deixe-me neutralizar a ameaça. Então você poderá voltar a ser invisível, e eu voltarei para o meu mundo, e os nossos caminhos não se cruzarão novamente. Helena olhou para o cartão, depois para o rosto de Marco. Apesar de tudo, apesar do medo, da raiva e da impossibilidade surreal dessa conversa, ela viu algo nos olhos dele que a surpreendeu. Sinceridade e talvez um leve traço de solidão. Ela pegou o cartão. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora você vai para casa, dá um beijo de boa noite na sua filha, vai trabalhar amanhã como se nada tivesse mudado, mas fica alerta e confia nos seus instintos. Eles têm servido bem até agora. Marco levantou-se tirando a carteira. Deixou várias notas na mesa, muito mais do que o custo de um café expresso e uma água. O extra é para si, disse ele quando Helena abriu a boca para protestar. Considere isso como pagamento pelo seu tempo esta noite. E Helena, ele parou na beira da mesa. Obrigada. Poucas pessoas teriam feito o que você fez. Isso diz muito sobre quem você é. Então ele se foi, desaparecendo na noite de Manhattan como fumo, deixando Helena sozinha com um cartão de visita e mais perguntas do que respostas. Os 3 dias seguintes passaram em uma névoa de hipervigilância. Helena seguiu com sua rotina. O turno no restaurante, ir buscar a Sofia à escola, o turno da noite no Castellanos. Mas agora cada momento era marcado pela consciência. Ela reparou no homem de casaco cinzento que apanhou o mesmo metro que ela 2 dias seguidos. Na mulher que parecia demorar-se à porta da padaria Sullivan no sábado de manhã. No carro que estacionou em frente ao seu prédio, com o motor ligado. Ninguém saía. Eram ameaças reais ou ela estava a ver perigo em todas as sombras? A paranoia florescia onde antes havia apenas a vida normal da cidade. Sofia percebeu a sua distração. Mamã, não estás a ouvir? Ela reclamou na sexta-feira à noite enquanto preparavam o jantar juntas na pequena cozinha. Desculpa, querida. Helena forçou-se a concentrar-se na filha, na simples tarefa de cortar legumes para o macarrão. O que estavas a dizer? Perguntei se podes vir ao dia da carreira na próxima semana. A senhora Patterson quer que os pais falem sobre os seus empregos. O coração de Helena apertou. Dia da carreira, onde outros pais viriam como advogados, médicos, engenheiros. E ela seria o quê? A empregada de mesa que tinha 3 empregos para pagar as contas. Vou tentar, querida. A mamã tem de verificar a sua agenda. A mãe da Jéssica é veterinária, continuou Sofia, com voz melancólica. Ela passa o dia a ajudar animais. Isso é maravilhoso. O que queres ser quando cresceres, mamã? A pergunta tão inocente quase a partiu. Helena pousou a faca e ajoelhou-se ao lado da filha. Quero ser enfermeira, disse ela suavemente. Quero ajudar pessoas doentes ou feridas. Fazer com que se sintam melhor, como uma super-heroína. Helena sorriu apesar de tudo. Algo assim. Então deve fazê-lo. A convicção de Sofia era absoluta. A certeza infantil de que tudo era possível. Pode ser o que quiser. Se fosse assim tão simples, pensou Helena. Se bastasse querer algo para que isso acontecesse. Naquela noite, depois de Sofia adormecer, Helena sentou-se à pequena mesa da cozinha com o portátil aberto no site do curso de enfermagem da NYU. Ela tinha sido aceite meses antes, dependendo da obtenção de financiamento. A mensalidade era exorbitante, mais do que ela ganhava em 1 ano nos 3 empregos combinados. As bolsas de estudo cobririam parte,
e ela se inscreveu em todos os programas de subsídios e empréstimos que encontrou. Mas ainda havia uma lacuna significativa. O envelope com as suas economias estava à sua frente. Ela contou as notas metodicamente, um ritual que realizava todas as semanas. 3.047 dólares. Ela estava a economizar há 18 meses. A este ritmo, nunca teria o suficiente para o primeiro semestre. Havia sempre alguma coisa. A Sofia precisava de sapatos. A renda aumentou. O frigorífico avariou-se. Helena pressionou as palmas das mãos contra os olhos, lutando contra a familiar sensação de lágrimas de frustração. O seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. O pulso de Helena acelerou. Deixou tocar 2 vezes antes de atender. Olá, Sr. Rivera. Desta vez era uma voz diferente, mais velha, mais áspera. Aqui é o detetive Frank Morrison, da polícia de Nova York. Preciso fazer algumas perguntas sobre um incidente no restaurante Castanos, em 14 de novembro. A boca de Helena ficou seca. Que tipo de incidente? Prefiro discutir isso pessoalmente. Pode vir à delegacia amanhã de manhã? Digamos às 10 horas. Eu trabalho às 10 horas. Isto é importante, Sra. Rivera. Um homem morreu. O mundo desabou. O quê? Quem? Thomas Brennan. O corpo dele foi encontrado esta manhã no rio Hudson. As evidências sugerem que ele foi envenenado antes de cair na água. Temos testemunhas que o viram no Castellanos na noite anterior à sua morte. A senhora serviu à mesa dele. O coração de Helena batia tão forte que ela achou que fosse sair do peito. Não sei nada sobre isso. Tenho a certeza que não. A voz do detetive Morrison era profissionalmente neutra. Mas pode ter visto algo sem perceber. Por favor, Sr. Rivera. Amanhã às 10 horas, visite a esquadra na West 82nd. A linha caiu. Helena ficou paralisada, com o telefone ainda encostado ao ouvido. Thomas Brennan estava morto. O homem que tentou envenenar Marco Valentino estava morto. As suas mãos tremiam enquanto discava o número do cartão de Marco. Ele atendeu ao primeiro toque. Helena, apenas o nome dela, mas a forma como ele o disse, como se estivesse à espera da chamada, como se estivesse à espera, fez com que ela se sentisse aliviada. A polícia, disse ela, com a voz quase trêmula. Eles ligaram. Querem que eu vá para interrogatório sobre Thomas Brennan. Disseram que ele está morto. Uma pausa. Quando? Amanhã de manhã, às 10 horas. Não vá. O quê? Não posso simplesmente ignorar a polícia. Pode e vai. A voz de Marco era calma, mas absoluta. Aquele não era um detetive de verdade, Helena. A polícia de Nova York não liga para testemunhas às 10 horas da noite. Eles aparecem à sua porta com um distintivo. Ou enviam um pedido formal. Jaquilo era alguém à procura de informações. Como sabes? Porque sei que Thomas Brennan não está morto. Ele está em Montreal, escondido num hotel sob um nome falso. O meu pessoal localizou-o esta tarde. O alívio de Helena pela chamada falsa transformou-se imediatamente num novo medo. Então quem era aquela pessoa ao telefone? Alguém que quer saber o que tu sabes. Alguém que está a tentar assustar-te para que reveles informações ou cometas um erro. Ela ouviu Marco a mover-se. Ouviu ruídos de fundo que sugeriam que ele estava num carro. Onde estás agora? Em casa. A Sofia está a dormir. Tranca as portas. Não as abras para ninguém. Vou enviar alguém para vigiar o teu prédio esta noite. Marco, isto não é opcional, Helena. Eles passaram da observação para o contato direto. Isso significa que estão a ficar desesperados, o que os torna perigosos. Não posso viver assim. A voz dela falhou. Não posso deixar a minha filha viver com medo, com homens estranhos a vigiar o nosso prédio. Eu sei, a voz dele suavizou-se. Eu sei que isto não é justo, mas agora a minha prioridade é manter-te a ti e a Sofia em segurança. Amanhã vamos decidir os próximos passos, mas esta noite tranca as portas e não deixa ninguém entrar. Entendido? Helena queria discutir, queria gritar, queria voltar atrás no tempo, para antes de ter entornado o copo de água, mas tudo o que ela disse foi: entendido, ligo-lhe de manhã. Depois de ele desligar, Helena deu uma volta pelo pequeno apartamento, verificando as fechaduras com as mãos trêmulas. 2 quartos, uma casa de banho, uma cozinha que mal cabia uma mesa para 2 pessoas. Este era o seu reino, o seu espaço seguro, o lar que ela construíra para si e para Sofia depois de sair de uma relação abusiva e recomeçar do zero.
E agora sentia-se violado, inseguro. Ela ficou parada na porta do quarto de Sofia, observando a filha dormir. O rosto de Sofia estava tranquilo, com um braço envolvendo o seu dinossauro de pelúcia favorito, um T-Rex verde chamado Chompers. Ela não tinha ideia de que o mundo delas havia mudado, que a decisão impulsiva da mãe as havia levado a algo sombrio e complicado. Lena fez uma promessa silenciosa àquela criança adormecida. Custe o que custasse, ela manteria Sofia segura, mesmo que isso significasse aceitar a ajuda de Marco Valentino. Mesmo que isso significasse entrar ainda mais num mundo que ela não compreendia. A noite passou lentamente. Helena dormiu inquietamente no sofá, acordando assustada a cada ruído. Passos no corredor. Era apenas o sobrinho da Sra. Chen a chegar tarde à casa. Um alarme de carro na rua. Nada que tivesse a ver com ela. O rangido de canos velhos. Apenas o edifício a assentar. Mas então, por volta das 3 da manhã, ela ouviu. O som distinto de alguém a tentar abrir a maçaneta da porta, testando-a, descobrindo que estava trancada. Helena congelou com o coração na boca. O som parou. Então veio uma batida suave, tão silenciosa que era quase inaudível. Ela não se mexeu, não respirou. Após um momento eterno, passos se afastaram pelo corredor. Helena pegou o telemóvel com dedos trêmulos e digitou o número de Marco. Antes que pudesse ligar, uma mensagem de texto dele apareceu. Um dos meus homens acabou de confrontar alguém do lado de fora do seu prédio. Homem, aproximadamente 30 anos, alegou estar à procura do apartamento 4C. O seu prédio só vai até o 3C. Ele foi embora quando foi questionado. Você e a Sofia estão bem? Helena digitou de volta com as mãos trêmulas. Estamos bem. Assustadas, mas bem. A resposta veio imediatamente. Faça as malas. O suficiente para 3 dias. Vamos levá-las para um lugar seguro. Não posso simplesmente ir embora. Tenho trabalho. A Sofia tem escola. Ligue a dizer que está doente. A Sofia pode faltar alguns dias. Isto já não é negociável. Helena, ela queria recusar. Queria insistir em manter a sua vida normal. Mas a memória daquela maçaneta a girar, de alguém a testar para ver se conseguia entrar, tomou a decisão por ela. Quando? Daqui a 2 horas. O meu pessoal irá buscá-la às 5h da manhã. Esteja pronta. Helena passou os dias a arrumar o apartamento. Tirou roupas das gavetas, empacotou os brinquedos favoritos de Sofia. Como explicar isso a uma criança de 6 anos? Como fazer com que parecesse uma aventura em vez do que realmente era? Fugir com medo de pessoas que queriam fazer-lhes mal. Às 4h30, acordou Sofia o mais gentilmente possível. Querida, acorda. Vamos fazer uma pequena viagem. Sofia piscou os olhos sonolenta. Para onde? Para algum lugar seguro? Para algum lugar divertido? Mas precisamos ir agora, ok? Como uma aventura? Como férias? Os olhos de Sofia brilharam, apesar da hora cedo. Algo assim. O Chompers pode vir? Helena sorriu, apesar de tudo. O Chompers com certeza vem. Às 5h, elas estavam no corredor do apartamento, com 2 malas prontas, quando o telemóvel de Helena vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. SUV preto lá fora. O nome do motorista é Marcos. Ele mostrará a identidade. Helena trancou a porta do apartamento, possivelmente pela última vez, embora não suportasse pensar assim. Guiou Sofia escada abaixo. A porta da Sra. Chen se abriu um pouco quando elas passaram. Helena, está tudo bem? Apenas uma emergência familiar. Helena mentiu com naturalidade. Não sei quando voltaremos. Pode guardar isto? Ela colocou a chave sobressalente na mão da Sra. Chen, caso alguém precise entrar. Os olhos sábios da Sra. Chen estudaram o rosto dela, vendo mais do que Helena queria revelar. Mas tudo o que ela disse foi: cuide-se, minha filha. Lá fora, o amanhecer começava a clarear o céu a leste. O SUV preto esperava na berma, com o motor ligado. Um homem saiu, alto, profissional, com o porte inconfundível de alguém treinado em segurança. Mostrou-lhe uma carta de condução que o identificava como Marcus Chen e, em seguida, um cartão de visita da Valentino Security Solutions. Menina Rivera Sofia, disse ele com um pequeno sorriso para a menina. Deixe-me levar as suas malas. Sofia agarrou-as com mais força, de repente tímida, e Helena pegou-lhe na mão. Tudo bem, querida. Marcos é um amigo. Elas entraram no SUV. Bancos de couro, vidros escuros, o tipo de veículo em que Helena nunca imaginou andar.
Sofia pressionou o rosto contra a janela, observando Queens passar, enquanto dirigiam em direção a Manhattan. Para onde estamos a ir? Helena perguntou a Marcos. Um abrigo em Westchester. Cerca de 40 minutos. O Sr. Valentino irá encontrá-los lá. Helena acenou com a cabeça, exausta e com a adrenalina a correr no seu corpo. Ela puxou Sofia para perto e a sua filha aconchegou-se nela, já a adormecer novamente. A cidade deu lugar aos subúrbios, depois a ruas arborizadas com casas maiores afastadas da estrada. Marcos entrou numa garagem fechada, digitou um código e dirigiu até uma bela casa de estilo colonial com persianas brancas e uma varanda ao redor. Parecia algo saído de uma revista, o tipo de casa com que Helena sempre sonhou, mas nunca imaginou ver de perto. Marco Valentino estava na varanda, com um café na mão, observando a chegada deles. Quando Helena saiu do SUV com Sofia nos braços, o sol da manhã a nascer por entre as árvores, ela teve a estranha sensação de estar a cruzar um limiar que nunca poderia voltar atrás. A sua antiga vida, o apartamento apertado, os 3 empregos, a invisibilidade cuidadosa estavam a desaparecer atrás dela, como uma costa a desaparecer no nevoeiro. À sua frente havia incerteza, perigo, perguntas sem respostas, mas também, estranhamente, o primeiro vislumbre de esperança que sentia há anos. Marco desceu os degraus da varanda, os seus olhos encontrando os dela por cima da cabeça sonolenta de Sofia. "Bem-vindas", disse ele baixinho. "Vocês estão seguras aqui, as duas." E apesar de tudo, apesar do medo, da confusão e da impossibilidade de toda esta situação, Helena acreditou nele. A casa segura não era nada como Helena esperava. No interior, o chão de madeira brilhava sob móveis confortáveis que pareciam usados, em vez de encenados. Grandes janelas davam para um quintal com árvores maduras, cujas folhas de outono criavam um tapete vermelho e dourado. A cozinha era espaçosa e moderna, com uma copa que dava para o jardim. "Há 3 quartos no andar de cima", explicou Marco, enquanto Sofia explorava com olhos arregalados de admiração. "Tu e a Sofia podem ficar com o quarto principal. Tem uma casa de banho privativa. Fiquem à vontade." "Quanto tempo vamos ficar aqui?" perguntou Helena. "Até eu poder garantir a vossa segurança. Alguns dias, talvez uma semana. Não posso faltar uma semana ao trabalho. Vou perder o meu emprego. Já tratei disso." O tom de Marco era pragmático. "Falei com os seus gerentes, disse-lhes que você tinha uma emergência familiar e ficaria ausente por vários dias. Eles entenderam." Helena ficou furiosa, apesar do cansaço. "Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito de protegê-la das consequências de me ajudar." A voz dele permaneceu calma, mas firme. "Você pode ficar zangada com os meus métodos, Helena. Mas você está aqui e está segura, e isso é o que importa." Antes que Helena pudesse responder, Sofia puxou a sua manga. "Mamã, posso ir brincar no quintal?" Helena olhou para Marco, que acenou com a cabeça. "Está completamente cercado e seguro. Há um baloiço perto do carvalho." Eles observaram pela janela enquanto Sofia corria para fora, ainda segurando os dentes de leite numa mão. Em poucos minutos, ela estava no baloiço, balançando as pernas com concentração determinada. "Ela é linda", disse Marco baixinho. "Ela é parecida contigo." O comentário foi tão inesperado, tão pessoal, que Helena não soube como responder. Ficaram em silêncio constrangedor, observando a menina brincar, até que Marco limpou a garganta. "Há café, se quiseres." E eu abasteci a cozinha. "Tudo o que precisares deve estar lá. Obrigada." As palavras pareciam inadequadas para a magnitude do que ele estava a fazer. Mas Helena não tinha outras. Marcos serviu-lhe café sem perguntar como ela gostava. Preto, como se viu, que era exatamente como ela bebia quando não havia leite sobrando. Uma coincidência? Ou ele tinha investigado até mesmo esse detalhe? "Preciso fazer algumas perguntas", disse ele, sentando-se em uma cadeira à mesa da cozinha. "Sobre aquela noite, sobre o que exatamente você viu?" Helena sentou-se à sua frente, envolvendo as mãos em torno da caneca quente. "Eu já contei. Preciso de detalhes. Todos os detalhes de que se lembra. A hora exata, os movimentos, tudo o que Thomas disse ou fez antes do jantar." Então Helena contou tudo novamente. A maneira como Thomas chegou atrasado,
pedindo desculpas pelo trânsito, o calor de sua saudação a Marco, a sutil mudança de energia quando ele se sentou, e então o momento durante o prato principal em que sua mão passou sobre a taça de vinho. Marco ouviu com absoluta atenção, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Qual mão Thomas usou à esquerda? Em que direção ele estava voltado em relação a Vincent Carmichael? Quanto tempo se passou entre a contaminação e a intervenção de Helena? Talvez 30 segundos. E você tem certeza de que ninguém mais viu? Marco insistiu. Os outros homens estavam olhando para algo na mesa. Papéis, eu acho. Helena fez uma pausa, lembrando-se de que você estava no seu telemóvel, talvez a verificar mensagens. O maxilar de Marco se contraiu, o que significa que ele esperou pelo momento perfeito, quando todos estavam distraídos. Tudo foi planeado meticulosamente. Marco ficou a andar de um lado para o outro em frente à janela. Thomas sabia onde todos estariam sentados, sabia quando o prato principal seria servido, sabia como desativar as câmaras de segurança. Isso levou semanas de preparação. Por quê? Perguntou Helena. Por que alguém em quem você confiava iria querer matá-lo? Marco ficou em silêncio por um longo momento, com um olhar distante. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de uma dor antiga. O meu pai construiu o negócio da nossa família ao longo de 40 anos. Empresas legítimas, imobiliárias, construção, restaurantes. Mas havia outros elementos menos legítimos. Quando ele morreu, há 2 anos, eu herdei tudo, incluindo a expectativa de que continuasse todos os aspectos do negócio. Ele virou-se para ela e Helena viu uma vulnerabilidade na sua expressão que a surpreendeu. Tenho tentado fazer a transição de tudo para operações legítimas. Eliminar gradualmente as atividades que existem em áreas cinzentas da lei. Algumas pessoas na organização veem isso como fraqueza, como traição ao legado do meu pai. E Thomas era uma delas. Thomas tinha a promessa de uma posição de liderança na estrutura antiga. As minhas mudanças ameaçavam esse futuro. O sorriso de Marco era amargo. Então, ele tomou a decisão de remover o obstáculo. Eu. Helena processou isso, tentando conciliar o homem à sua frente. Pensativo, articulado, até gentil com Sofia, com o mundo que ele descrevia. Não entendo o seu mundo, disse ela finalmente. Ótimo. Não precisas de entender. Marco voltou para a mesa, seus olhos encontrando os dela. Mas agora estás nele. Quer um de nós goste ou não, então preciso que entendas o que está em jogo. As pessoas por trás disso, elas não vão simplesmente desistir. Investiram demais, o que significa que precisamos ser mais espertos do que elas. Como? Descobrindo quem mais está envolvido. Thomas não tinha os recursos ou o conhecimento para planejar isso sozinho. Alguém mais importante está a orquestrar isto. Alguém próximo o suficiente para conhecer os meus movimentos, a minha agenda, as minhas vulnerabilidades. E como os encontramos? A palavra escapou naturalmente, e Helena viu Marco registrá-la com uma leve elevação das sobrancelhas. Começamos com Thomas. O meu pessoal o localizou em Montreal, mas ele ainda não está falando. Tenho alguém a vigiá-lo, esperando que ele entre em contato com os seus associados. Quando o fizer, saberemos quem procurar. Lá fora, o riso de Sofia flutuava pela janela, enquanto ela se empurrava mais alto no baloiço. O som era tão normal, tão inocente, um contraste tão grande com a conversa que acontecia na cozinha. "O que precisas de mim?" perguntou Helena. "Por agora. Fica aqui. Fica em segurança. Deixa-me tratar da investigação." Marco fez uma pausa e acrescentou. "E talvez me ajude a entender uma coisa." "O quê? Por que fez isso?" Não a resposta superficial que deu no café. A verdadeira razão? Os seus olhos escuros examinaram o rosto dela. Podia ter ido embora, fingido que não viu nada, protegido a si mesma e a Sofia de tudo isso, mas não o fez. Por quê? Helena olhou para o seu café, observando o vapor subir da superfície escura. Como poderia explicar o impulso que a levou a agir? Não foi heroísmo. Ela não se sentia heróica, não foi calculado. Não houve tempo para pensar. Há 6 anos ela começou lentamente. Eu estava num relacionamento ruim. O pai de Sofia. Ele era controlador, às vezes pior do que isso. Eu ficava pensando que deveria ir embora, mas tinha medo. Sem dinheiro, sem emprego, sem família para ajudar. Eu me sentia presa. Ela olhou para cima, verificando se Marco estava realmente a ouvir. A atenção total dele encorajou-a a continuar.
Um dia eu estava numa farmácia a tentar cobrir uma contusão no meu braço. Enquanto esperava pela receita, uma mulher na fila viu, ela era mais velha, talvez 60 anos. Ela não disse nada, mas passou-me um pedaço de papel com um número de telefone, um abrigo, recursos para mulheres na minha situação. A garganta de Helena apertou-se com a lembrança. Deitei o papel fora. Estava com demasiado medo para o usar. Mas 2 semanas depois, as coisas pioraram muito. Lembrei-me daquela mulher. Lembrei-me que ela me tinha visto e se preocupado o suficiente para tentar ajudar. Vasculhei o lixo, encontrei aquele papel amassado e liguei para o número. Eles ajudaram-te a sair, disse Marco baixinho. Eles salvaram a minha vida. Salvaram a vida da Sofia. Uma estranha que viu alguém em apuros e fez algo a respeito. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Quando viu o que Thomas estava a fazer, pensei naquela mulher, em como a escolha de uma pessoa de agir pode mudar tudo. Eu não podia ser a pessoa que viu e não fez nada. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede e o riso distante de Sofia. Marco olhou para ela com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Respeito, certamente, mas também algo mais profundo. Reconhecimento, talvez compreensão. Aquela mulher que te ajudou, disse ele finalmente. Alguma vez a encontraste? Agradece-lhe. Procurei-a durante meses, mas nunca mais a vi. Helena sorriu tristemente. Às vezes penso que é assim que funciona. As pessoas entram na tua vida exatamente quando precisas delas. Fazem o que precisa ser feito e depois vão-se embora. É isso que achas que vai acontecer conosco? Você desaparecerá da minha vida quando isto acabar. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Acho, disse Helena com cautela, que somos de mundos diferentes e quando esta situação se resolver, ambos voltaremos para esses mundos. Talvez, disse Marco, levantando-se e levando as 2 chávenas vazias para a pia. Ou talvez algumas conexões transcendam as circunstâncias. Antes que Helena pudesse responder, Sofia entrou pela porta dos fundos, com as bochechas coradas pelo exercício e pela alegria. Mamã, o baloiço vai tão alto, vem empurrar-me. Helena sorriu, levantando-se para seguir a filha. Mas na porta, ela parou, olhando para Marco. Obrigada, disse ela, por tudo isto, por nos manter em segurança. Obrigada por me manter viva. O sorriso dele em resposta foi genuíno. Tudo o resto é apenas pagar a dívida. Enquanto Helena seguia Sofia para o sol de outono, empurrando a filha no baloiço e ouvindo os seus gritos de alegria, sentiu uma estranha sensação de paz. Sim, havia perigo. Sim, a sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Mas naquele momento, vendo Sofia brincar num belo jardim, sem se preocupar com quando começaria o próximo turno ou como pagaria as contas, Helena sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Talvez, apenas talvez, esta situação, por mais assustadora e complicada que fosse, também pudesse ser uma porta inesperada que se abria para um futuro diferente. Lá dentro, Marco estava à janela, observando-as. O seu telemóvel vibrava com atualizações do seu pessoal, com exigências do seu negócio, com a atração constante do seu mundo complicado. Mas, por um momento, ele deixou tudo isso de lado e simplesmente observou uma mulher empurrar a filha no baloiço, as risadas delas levadas pela brisa de outono como música. 2 pessoas de mundos diferentes conectadas por uma decisão impulsiva e nenhuma delas pronta para admitir o quanto essa conexão estava a começar a importar. 3 dias se passaram no abrigo como um sonho estranho. Sofia se adaptou rapidamente, tratando a estadia como a aventura que Helena havia prometido. Ela seguia Marco como uma sombra curiosa, fazendo perguntas intermináveis sobre tudo, desde o relógio caro até porque ele não tinha animais de estimação. Para surpresa de Helena, Marco respondia a cada pergunta com uma paciência inesperada. Na 4ª manhã, Helena encontrou-os no quintal. Marco empurrava Sofia no baloiço e o riso da sua filha enchia o ar. "Olá!" gritou Sofia. "É como voar." Marco sorriu, uma expressão genuína que Helena raramente tinha visto. Quando ele percebeu que ela o observava, algo mudou nos seus olhos. Algo caloroso. "Precisamos de conversar", disse ele mais tarde, depois de Sofia subir para colorir. "Descobri algo sobre a conspiração."
Helena juntou-se a ele na mesa da cozinha, onde havia papéis espalhados. O que é? Registros financeiros. Alguém tem movimentado dinheiro através de empresas de fachada, preparando-se para assumir o controlo assim que eu partir. Ele olhou para cima, mas há um padrão aqui que não consigo ver. Helena estudou os documentos. Números nunca foram o seu forte, mas padrões sim. Padrões ela entendia. Depois de anos a conciliar 3 empregos e orçamentos apertados, ela aprendeu a ver conexões que outros não viam. Aqui, disse ela apontando, estas datas coincidem com a sua agenda de viagens. Alguém precisava de saber quando você estaria fora da cidade. Os olhos de Marco arregalaram-se. Tem razão, o que significa que um estrondo vindo do andar de cima fez com que ambos congelassem. Sofia! Helena já estava a correr. Helena invadiu o quarto. Sofia estava sentada, rodeada por lápis de cor que tinham caído da caixa. Desculpa, mamã, eu derrubei-os. Helena sentiu um alívio enorme. Apenas um acidente. Nada sinistro. Mas quando ela voltou para baixo, Marco estava ao telefone, com uma expressão tensa. Compreendido. Mantenha-o aí. Ele desligou. Thomas entrou em contato. Agora sabemos quem está por trás de tudo. Durante a semana seguinte, Marco desmantelou sistematicamente a conspiração. Não através da força, mas através de provas, registros financeiros, conversas gravadas, provas irrefutáveis apresentadas às pessoas certas. A ameaça dissipou-se como o nevoeiro da manhã. Agora estão a salvo, disse Marco a Helena. Vocês os dois podem ir para casa. Helena olhou à sua volta para o abrigo que se tinha tornado estranhamente confortável. E depois, voltamos ao normal. Gostaria de ajudar com a escola de enfermagem. A tua propina, Marco, não é caridade. É um investimento. Salvaste a minha vida, Helena. Deixa-me investir na tua. 6 meses depois, Helena atravessou o palco na orientação da escola de enfermagem da NYU. Na plateia, Sofia sentava-se com a Sra. Chen, acenando entusiasticamente. E na fila de trás, quase invisível, Marco Valentino observava com orgulho silencioso. Eles se encontravam para tomar café às vezes, conversavam sobre a escola de Sofia, as aulas de Helena, as transformações nos negócios de Marco, uma conexão que existia nos espaços entre os seus mundos diferentes. Não era um conto de fadas, mas algo real.